Fala aí galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel para empreendedores. Essa é a aula número 2. Então eu recomendo que, se você ainda não assistiu a aula anterior, clique no card que eu vou deixar aqui para que você possa acompanhar de forma gradual esse nosso curso, tá bom? Esse é um curso básico voltado mais para quem é empreendedor. Tá bom? Então, é um curso de como aplicar métricas do seu negócio utilizando essa ferramenta de gestão de dados que é o Excel, uma ferramenta muito usada tanto no mercado de trabalho corporativo, né, quanto em empreendimentos, né, na empresa, no seu negócio, você conseguirá gerir muito melhor os dados da sua empresa utilizando o Excel, né? Chega daquele negócio de papel, vamos evoluir aqui com a nossa ferramenta, tá bom? Então, antes de começarmos, eu gostaria de pedir, caso você ainda não seja inscrito, clique aqui nesse botão de se inscrever, ative também as notificações para que toda vez que nós postarmos um vídeo novo ou fizermos uma live, você já sai na frente, né? Já recebe essas notificações e o YouTube também entenderá que esse é um conteúdo relevante para você, é um conteúdo de valor e é isso que eu quero agregar na tua vida, valor, tá bom? Então, se você tiver também alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Já clica aqui nesse botão de gostei, vamos lá, clica nesse botão de gostei, para que você também não esqueça, né? Feito isso, vamos aqui para a nossa aula 2 e hoje nós vamos falar de como adicionar informações aqui dentro do Excel. Na aula anterior, eu dei uma visão geral dos principais menus, né, que nós temos aqui dentro do Excel, o que é uma célula, o que é uma coluna, uma linha, o que é um intervalo de células. Então, se você não conferiu a aula anterior, e principalmente se você é iniciante do zero, vai lá na aula 1, aqui desse nosso curso, para que nós possamos ter um melhor rendimento aqui com a aula 2. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer algumas operações, tá bom? E se você ficar comigo até o final desse vídeo, vai valer muito a pena, porque eu tenho um crédito adicional aqui para você. Eu tenho uma informação extra aqui do que nós vamos passar aqui nessa aula, tá bom? Então, primeiro, para eu digitar, adicionar algum valor em uma célula, simplesmente eu seleciono uma célula. É que aqui está tudo em branco agora, né? Mas depois eu vou ensinar vocês como tirar aquela grade, né? Nós temos uma linha de grade dentro do Excel e você consegue remover isso. Então, principalmente se você vai trabalhar com dashboards dentro do Excel, é muito importante você ter domínio disso, né, de como remover essas linhas de marcação, como remover a barra de fórmula, até mesmo os menus, né, para que a sua aplicação ela fique muito mais agradável visivelmente, tá bom? Então, vamos aqui para nossa aula, para que nós venhamos fazer aqui essas primeiras operações, né, vamos fazer uma operação aqui de soma. A primeira coisa que eu preciso entender eu tenho célula e eu tenho intervalo de célula. Quando eu falo de intervalo de célula, eu me refiro a um conjunto de células, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando, selecione a célula amarela sob o valor frutas, né? Então, essa célula aqui. Depois digite soma, abre parênteses, D4, dois pontos, D7. O que significa isso, né? Você já vai entender. E aí, o que nós vamos falar para o Excel? Olha, Excel, some o meu intervalo, porque agora eu não estou falando de uma célula, some o meu intervalo que vai da célula D4 até, esses dois pontos até a célula D7. Então, vamos digitar aqui, igual, soma. Então, uma vez que eu digito soma, ele já me sugere algumas outras funções, tá bom? Então, função no Excel nada mais é do que um conjunto de regras que alguém já programou. Provavelmente alguém da Microsoft, mas você consegue programar também as suas funções, tá bom? Então, essa função, ela já me diz aqui, olha, soma todos os valores em um intervalo de células. Então, eu vou abrir aqui o meu parênteses. Qual que é o meu intervalo? Da célula D7. Se você tem dúvida qual que é o nome da célula, clica em uma das células, vem aqui ao lado, olha, em caixa de soma, tá bom? Desculpa, em caixa de texto, e ali está escrito soma, que foi o que a gente chamou. Mas se você clica sem, eu vou dar um ESC aqui só para sair, já apareceu ali, ó, D8, aí eu selecionei outra, é a J9, então cada célula, que é a junção de uma coluna com uma linha, ela tem um nome. Então aqui é a célula D8.
Na célula D8, vamos chamar a soma. E aí eu vou pegar da minha célula D4 até a célula D7. Pronto. Feito isso, fechei parênteses, dei um Enter, pronto. Já apareceu ali o meu cálculo, a minha soma, tá bom? Então, para a gente dar uma avançada também na questão de atalhos, que é algo que você vai utilizar muito no seu dia a dia utilizando Excel, porque te dá uma maior produtividade, nós vamos também aprender aqui um atalho. Olha só que legal. Eu fiz toda aquela digitação ali, né, e uma vez que eu clicar aqui, por exemplo, na minha barra de fórmulas, note que o Excel ele seleciona esse intervalo, tá? Se eu der 2 cliques também dentro dessa célula, ele tem algumas opções aqui que ele vai mostrando. Então, vou apagar, simplesmente apertei a tecla Delete e agora eu vou pressionar as teclas Alt do meu teclado e a tecla igual simultaneamente, então já apareceu aí, você já ganhou um tempo. Outra coisa que é bastante legal, depois nós vamos falar sobre o conceito do que é uma célula travada, o que é um conjunto de células travado, mas no momento você não precisa se atentar a isso. O Excel ele trabalha de uma forma dinâmica que se eu der um Ctrl C aqui, olha, e colar na minha célula amarela que está aqui do lado, repetir a operação, o que é que o Excel fez? Ele já identificou que aqui nós estamos na coluna G e já fez, olha, repetiu o mesmo cálculo para as células do intervalo que nós modificamos aqui. É bem legal, né? Então, o Excel ele é bastante dinâmico. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, e aí já entra nesse crédito, nesse bônus especial aqui para você, é uma função com uma condição. Nós vamos aprender sobre funções condicionais. O que é uma função condicional? Para que ela seja executada, algo tem que ser verdadeiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso mundo real. Se estiver chovendo, eu uso o guarda-chuva. Caso contrário, eu saio sem guarda-chuva. É uma boa comparação que nós podemos fazer com objetos do mundo real. Então é muito bom você assimilar isso. A condicional, ela não vai fazer nada mais do que essa questão aí de avaliar, né, se aquela condição é verdadeira ou não. Caso ela seja verdadeira, ela retorna um valor que nós estamos pedindo. Agora tem uma observação aqui que eu gostaria de fazer antes da nossa soma C, né, que é o nome da função. Se eu copiar esse valor aqui para cá, ele vai dar certo? Será que vai? Vamos lá. Já apareceu até um alerta aqui para mim. O que será que aconteceu? Note que a soma ele está pegando de D12 até D15. E aqui é D11, ou seja, ele não está considerando alguém nesse intervalo. Por quê? Aqui nós estávamos fazendo a operação apenas com um intervalo menor, né? Um intervalo, no caso, com 4 itens. E aqui nós estamos falando de 5 itens. Para resolver isso, ou eu coloco um D11 aqui, ou eu simplesmente venho aqui nesse intervalo que ele já mostrou, vai aparecer 2 setinhas aí, né? Quando você vier bem no cantinho aí do teu Excel, você vai ver que ele vai abrir 2 setinhas. O que você faz? Só clica, segura e arrasta. Pronto, agora ele já está pegando da D11 até D15, né? Então, nós já conseguimos fazer essa soma aí de forma que corrigimos esse problema que deu na nossa operação, tá? E aí, como nosso bônus, como eu tinha falado no começo da aula, nós vamos fazer agora uma operação condicional. Qual que é a minha operação? Vamos abrir a função soma C. Agora, ele vai somar a partir de um determinado critério, tá? Então, vou abrir aqui o meu parênteses. Você pode dar tab também, que ele já abre. Então, ele está perguntando qual que é um intervalo. O intervalo que eu vou somar, aqui está falando D11 até D15, mas eu vou somar esse intervalo aqui, ó, de G11 até G15. Ponto e vírgula, qual que é o critério? Aqui o Excel me pergunta, tá, para eu fazer essa soma, o que tem que ser verdadeiro? Vou abrir parênteses, desculpa, vou abrir aspas, vou colocar o sinal de maior, 50, fechar aspas, e fecho parênteses. Então eu estou falando para o Excel, olha, some da célula G11 até a G15. O Excel fala, beleza, ok. Só que, Excel, tem uma condição, o valor tem que ser maior do que 50. Então, se eu apertar um Enter aqui,
o Excel retornou 100, porque neste intervalo maior do que 50 é só o número 100. Se eu mudar a minha operação agora, vou dar 2 cliques aqui para abrir, e vou colocar depois do sinal de maior, vou colocar o sinal de igual. Agora o que eu estou falando para o Excel, maior ou igual a 50. Então ele vai fazer toda essa avaliação aqui. 50 é maior que 50? Não, mas 50 é igual. Então ele vai passando um por um. A condição que entra como falso ele não faz o cálculo, e só o que é verdadeiro faz o cálculo. Então nós finalizamos aqui essa aula 2. Antes de sair aqui desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá? Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui, cheguei até o fim. Pronto, porque aí eu vou saber que você chegou realmente até o fim. Clica aqui nesse botão de gostei. Se você não gostou também, fala pro YouTube, olha, não gostei também desse conteúdo. Clica no não gostei, interaja, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações para você receber os alertas aqui do nosso canal. E eu te encontro na próxima aula, que será a nossa aula 3. Muito obrigado e até logo.